Tá, porque você sabe que... Eu achei que o Bolsonaro seria preso hoje, sabia? Não, eu não achei, jamais achei. Não é que eu achei, mas eu pensei. Eles estão tão preocupados, mas tão preocupados com essa manifestação que eu achei que pelo menos uma operação teria hoje só pra dar um susto, sabe? Eu acho, olha só, o Alexandre de Moraes, ele está com isso na cabeça. O Alexandre de Moraes, ele fica com esse seguinte dualismo. Se ele tivesse uma busca e apreensão boa o suficiente pra poder descaracterizar a boa imagem que o Bolsonaro tem perante os próprios seguidores, fazendo com que a manifestação do Bolsonaro fosse flopada, ele o faria, mas ele não conta com isso. E ele também conta com a ideia de que os grandes bolsonaristas, que são os deputados, parlamentares e o bolsonarismo mais radical, esses caras vão estar com o Bolsonaro de qualquer forma, não importa o que ele faça. Então, na prática, meu amigo, o que foi? Nossa, você pode... Por que? Você me olhou com uma cara meio indignada. Não, eu tô só prestando atenção no melhor analista político do Para com esse país. papo, eu não sou analista político, eu sou um agitador social. Agitador, vai. É um agitador, é legal, porque agitador parece ditador. Então hoje eu sou agitador, mas quando a missão estiver pronta... Ai, se a pesquisadora ouvir isso. a Pesquisadora. Meu Deus, ela vai preparar uma acarajé aí de raiva contra a gente aí. Uou! Somos extrema direita, você viu? Mal ela sabe que a gente faria uma revista chamada Coentro. Se ela soubesse. E assim, ela é uma mentirosa, tão maluca, que ela falou que ela tem acesso ao PDF da revista Valete. Ela lê a revista Valete em PDF. Vou falar assim, uma coisa. Só existe duas pessoas com PDF das revistas Valete. Se chama Junito da... Esqueci meu termo. Se chama Junito. Só eu tenho os PDFs de todas as revistas. Porque eu que mando pra gráfica, né? Sim. Ninguém tem o PDF das revistas. Ninguém eu nunca tive acesso a um PDF. O Renan não tem acesso ao PDF. Se ela falou que tem acesso ao PDF da revista Valete, ela está mentindo. A senhora está mentindo, senhora pesquisadora. Que agora ela tá braba, né? Porque o pessoal da esquerda A esquerda cancelou ela ali. Enfim. O russo jantou ela, é verdade. O russo deu uma... Mas essa é uma idiota completa. Idiota... Assim, isto é uma idiota completa. Ela é uma idiota, cara. Tá? Mas assim, começando então. O Alexandre de Moraes, tá? Ele... Eu sei que... Inclusive é uma das coisas que o Mansur estava comentando, né? Como isso é um processo com um teor político, vamos dizer, transbordante, obviamente que as ações são tomadas de modo a gerar fatos políticos e fatos midiáticos. Porém, já há na Suprema Corte, isso não sou eu falando, só o Mansur, ainda que eu já tinha comentado coisas similares aqui. Já há um entendimento da parte da Corte e da turma que trabalha nas operações do Alexandre de Moraes, de que eles não estão sendo populares na causa como eles imaginavam. Se vocês lembrarem, tá, houve já uma declaração do Barroso de que eles, os extremistas, são uma minoria. Eles perderam a eleição. Os extremistas perderam a eleição. Dando a entender de que todo mundo que votou contra o Bolsonaro tem uma perspectiva, vamos dizer, política sobre extremistas de direita e tal, muito clara. Isso não é verdade. O eleitor do Lula, o eleitor base do Lula, tá? A maior parte do eleitor do Lula, por exemplo, aqueles milhões de baianos que votaram no Lula, pessoal do interior do Nordeste votou no Lula, pessoal na periferia de grandes cidades aqui em São Paulo, mulheres mais humildes e tal, essas pessoas nem sequer acompanham o noticiário, elas sequer sabem quem é o Alexandre de Moraes e estão pouco se lixando, eles votam no Lula porque o Lula ajudou, o Lula melhorou a qualidade de vida, são pessoas que têm esse tipo de perspectiva, uma relação muito material com o Lula. As pessoas não estão nesse noticiário, elas não estão, o Barroso tá lutando pela democracia. Na esquerda, há uma minoria, eu posso colocar aqui dos 52% que o Lula teve na eleição, no máximo 15% é esse eleitor mais ideológico e urbano. 15 a 20% estourado. Esse cara sim, só que esse cara não tá mobilizado. Esse cara já se desmobilizou pra caramba. Esse cara precisa remobilizar, precisa de página de fofoca, dar com pau, precisa das bichas loucas. Aquela gritaria dentro do... Você sabe o que eu tô falando. Todo BBB, pô. Estão vendo o BBB agora. Estão preocupados com o próximo show da Taylor. Eles estão em outra. Bahia? Então, assim, não dá pra falar que essa galera tá super mobilizada na prisão do Bolsonaro, como a direita esteve na prisão do Lula. A direita lotou as ruas numa manifestação que a gente convocou de véspera, tá? No meio da semana, numa terça-feira à noite, e bombou. A direita fez isso, a esquerda não. A natureza da mobilização da esquerda é outra. Então, eles não estão vendo essa mobilização contra o Bolsonaro e, Junito, eles aprenderam isso. Então, o Alexandre de Moraes já entendeu que o jogo dele é, do ponto de vista midiático, um jogo minoritário.
o Alexandre de Moraes dispõe de um aparato político que permite que a palavra dele, que a linguagem dele se transforme em atos jurídicos, enquanto que o Bolsonaro ele dispõe da palavra dele enquanto uma palavra de ordem ineficaz. Tá? Isso é inclusive o tema do meu próximo artigo da Rafa Vale, estou estudando sobre isso. Tá? Sobre o duelo das canetas. Né? O Bolsonaro tinha uma caneta imaginária que ele dizia que ela falava, que ela era muito poderosa, mas nunca se realizou. Então o Bolsonaro que falava que é embroxava, ele é uma brochada do ponto de vista da realização dos seus atos de poder. Já Espera um pouquinho. Hã? Só um minuto. O que caiu? Deu uma caidinha, já voltou, mas deu uma caidinha. Já Só o pra você Alex... refazer teu raciocínio. Já o Alexandre de Moraes, ele é uma potência que se realiza. O Alexandre de Moraes se realiza. A canetada dele canta. Só que veja só que interessante, ele não conta com a mídia que ele imagina ter. Então o Bolsonaro vai vir com uma manifestação bem grande pro próximo domingo. Eu não acho que a manifestação será pequena e cabe, vamos dizer, qualquer um que for analisar o próximo domingo, cabe ter a humildade de entender que o Bolsonaro ele é hoje o maior mobilizador de massas do Brasil, mais do que o Lula. Então, assim, se ele é o maior mobilizador de massas do Brasil, por que, assim, haveria eu de duvidar da capacidade dele de colocar gente? Eu não duvido. E acho que o Lula ajudou também demais com essas declarações muito infelizes ao longo dos últimos dias. Então temos aí um cenário que dá o tom de uma manifestação grande. E aí tudo que o STF venha fazer logo em seguida será, vamos dizer, um ato político marcado como resposta a uma manifestação que do ponto de vista simbólico é interessante para o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro verá como uma fotografia, e não, quem tá falando aqui não sou eu, nem é o nosso amigo F. Mansur, é o Renato Azevedo. O Junito fez a live comigo, a gente lendo a coluna do Renato Azevedo, em que ele disse que o Bolsonaro pretende contrapor um julgado do Alexandre de Moraes com uma imagem. Aqui eu tenho o povo, do outro lado vocês têm o despacho dele. É o despacho contra o povo. Tá? E essa contraposição, uma contraposição que para o Bolsonaro é muito importante, que ele quer demonstrar que ele é alvo de uma injustiça cometida por um juiz que está ocupando uma posição que ele considera ilegítima, fazendo uso de um inquérito que ele considera ilegítimo, e portanto ele é alvo de uma injustiça tão grande que ele e o povo vão sofrer. Portanto, como é um ato de sofrimento e de sacrifício dele com o povo, o ato que haverá no domingo, Junito, é um ato religioso de comunhão do Bolsonaro com o próprio povo. Por isso que é um ato tocado pelo Silas Malafaia. O ato que haverá domingo é um ato religioso, portanto ritual, com uma ritualística de sofrimento do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro vai para o sacrifício, só que ele está se sacrificando em nome de todos os outros. Bolsonaro sofre e as pessoas vão sofrer, porque o primeiro deles, o Bolsonaro, morre por eles, ou melhor, é preso por eles, né? Então esse sacrifício que será validado por um pastor, ele vai servir como contraposição a um ato jurídico considerado injusto. Tal qual um Pôncio Pilatos, né? Tal qual a justiça romana e com os auspícios do então povo ali de Israel, fez com Jesus Cristo. Entendem? Vamos dizer, o paralelismo que o Malafaia e o Bolsonaro querem fazer entre ele e Jesus está dado. Aquele que sangra por nós, que se não redime a gente dos nossos pecados, aquele que sofre para que a gente enfrente um sistema e que ama muito a todos nós, o senhor Jair, ele é alvo de uma justiça que não é justa, dos fariseus e daqueles que estão inimigos do povo, e ele aceita a punição dele. Ele carregará essa cruz. Então você vai assistir lá no domingo a Via Crucis do Bolsonaro até a inevitável crucificação, que será esse período de prisão. E isso, para o povo evangélico, que segue e acompanha o Bolsonaro, isso é uma alegoria muito importante.